Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Isaquias Queiroz vence na canoagem e garante ao Brasil mais uma medalha de ouro na Olimpíada. São Paulo anuncia vacinação contra a Covid a partir dos 21 anos. E no Rio de Janeiro, idosa que se recusou a tomar a vacina é a primeira vítima da variante Delta. É agora, no JR. Oferecimento Bradesco. Um pai presente transforma o futuro. E abrimos esta edição com a medalha que o Brasil acabou de conquistar com Isaquias Queiroz na canoagem. Vamos ao vivo até Tóquio, onde está o nosso enviado especial, André Tal. André, boa tarde aí para você. Enfim, o tão sonhado ouro chegou para o brasileiro. Que bom, hein? É isso, Camila. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Medalha de ouro, a vitória na prova dos 1.000 metros individual veio com folga. Já na primeira metade da prova, o Isaquias Queiroz abriu larga vantagem para o segundo colocado, o adversário da China. Ele confirmou o favoritismo depois que o principal concorrente, o bicampeão olímpico Sebastian Brendel, ficou fora da final. Essa é a quarta medalha do atleta baiano em Jogos Olímpicos. A primeira dourada ele já havia conseguido no Rio em 2016. 2 de prata e 1 de bronze. Nessa Olimpíada, o Isaquias havia tentado subir ao pódio na categoria C2 junto com Jack Goldman. Ele ficou em quarto, mas agora, na individual, ficou em primeiro lugar. É ouro, Camila. É ouro, André. Nosso pé quente, direto de Tóquio. Obrigada, André. E alguns atletas que subiram ao pódio no Japão já voltaram para o Brasil. Foi um retorno como tinha que ser, repleto de alegria e comemoração. Voltar para casa com medalha. Sonho de qualquer atleta. Retornar como bicampeãs olímpicas, então... Fica uma sensação muito gratificante, assim, da gente ter feito um bom trabalho e a gente poder olhar para trás para toda a nossa trajetória. Não foi um campeonato fácil, mas acho que a gente nunca desistiu, assim. A gente sabia que todas elas ali iam errar e a nossa chance ia chegar. Martine Grael e Kaena Kunze entraram para um seleto grupo de brasileiros que conquistaram 2 ouros nos Jogos Olímpicos. Agora são 15 atletas eternizados. Elas subiram no lugar mais alto do pódio com a vela, na classe 49ers FX. Novas mulheres vão ser bicampeãs olímpicas. É só uma questão de tempo também, mas muito honrada em fazer parte dessa seleção. Já Alisson dos Santos não tira a medalha de bronze do pescoço por nada. A conquista foi nos 400 metros com barreira. E ele fez o 3º melhor tempo da história dos Jogos Olímpicos. Alisson, você pode pelo menos me deixar encostar na medalha? Com certeza, é toda sua. Pesada, né? Vai ficar com ela por muito tempo? Para sempre. Sempre comigo aqui coladinho, perto. Essa aqui é a primeira de muitas, se Deus quiser. Essa aqui não sai de perto de mim nunca. O atleta participou de uma final histórica do atletismo mundial. Os 3 primeiros colocados bateram todos os recordes. Medalha de bronze pelo talento e de ouro no quesito carisma. A gente tenta levar a vida com leveza, ser mais tranquilo, que faz bem para a saúde, por deixar aparecer o que a gente é normalmente no nosso cotidiano. Gostei da dancinha, queria pegar também uma medalha de ouro na mão. Daqui a pouco mais informações da Olimpíada com o nosso enviado especial, André Tal. Aqui no Brasil, o Programa Nacional de Imunização recebeu nesta sexta-feira mais uma remessa de vacinas da Pfizer. O repórter Tiago Nolasco tem os detalhes de Brasília. Só nessa última remessa, de acordo com o Ministério da Saúde, foram recebidas mais 825 mil doses da vacina da Pfizer. Esse carregamento que chegou nessa sexta-feira no aeroporto de Viracopos, aí em Campinas. Só do imunizante da Pfizer, o país já recebeu 23 milhões de doses. Lembrando que o país contratou desse imunizante 200 milhões de doses, são 2 contratos, na verdade, para serem concluídos e entregues ainda no ano de 2021. O Ministério da Saúde também informou que só no mês de junho foram distribuídas para todo o país 23 milhões de doses de vários imunizantes que estão no Programa Nacional de Imunização.
Obrigada, Nolasco. E a gente continua em Brasília porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou uma nova apresentação da vacina Coronavac. Os detalhes com a repórter Lívia Veiga. Boa noite, Lívia, para você. Oi, Camila, boa noite para você também, boa noite a todos. A novidade é que a vacina agora vai ter ampolas com 2 doses. Até o momento, a Coronavac tinha frascos com 10 doses ou com apenas 1 dose. De acordo com o Instituto Butantan, esse era um pedido de países que importam a vacina por ter um custo menor com maior quantidade de doses, se comparado ao de dose única. O frasco com 2 doses foi aprovado pela Anvisa, que recomendou que o Butantan forneça todas as informações ao Plano Nacional de Imunizações e às secretarias de saúde, inclusive o prazo de validade de 12 meses, bulas e rótulos em português para evitar o uso incorreto do imunizante. Camila. Obrigada, Lívia, pelas informações. E São Paulo anunciou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 21 anos. Vamos conferir as datas com o Pedro Leão. Pedro, boa noite. Boa noite, Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record. O calendário de vacinação avança na terça-feira, quando moradores com 24 anos vão poder receber a primeira dose. E até o fim da semana que vem, dia 14 de agosto, os jovens de 21 anos poderão ser vacinados. Na Grande São Paulo, a cidade de Jandira promove neste momento uma maratona da imunização com postos funcionando durante a madrugada. A virada da vacinação vai até às 7 da manhã deste sábado. Ao todo, são 23 horas de postos abertos. Segundo a Prefeitura, podem se vacinar moradores entre 18 e 25 anos, desde que tenham feito o agendamento prévio. Camila. Obrigada, Pedro. Agora a gente fala com outro Pedro, Pedro Paulo Filho. A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte causada pela variante Delta do coronavírus. Os detalhes com você, né, Pedro? Boa noite. Pois é, Camila, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a vítima era uma idosa de 87 anos que se recusou a tomar a vacina com medo dos efeitos colaterais. Na capital fluminense, 67 pessoas estão infectadas com a variante Delta, que é a que mais cresce por aqui. O último boletim epidemiológico mostrou que os casos confirmados de Covid-19 apresentam tendência de aumento. Por isso, a Prefeitura optou por manter as restrições em vigor, apesar dos números de internações e mortes estarem em queda. Bom, em todo o estado foram distribuídas mais 174 mil doses da vacina da AstraZeneca Oxford para a primeira aplicação e 135 mil para a segunda dose, além de vacinas da Pfizer e da Janssen que têm aplicação única. Voltando aqui para a capital, a cidade já tem mais de 80% das pessoas imunizadas com a primeira dose ou a dose única e nesse sábado será a vez de vacinar cariocas com 27 anos. Camila. Pedro Paulo, bom descanso para você. Belo Horizonte amplia a faixa etária de vacinação contra a Covid-19. A Virgínia Nalon conta pra gente como vai ser, né, Virgínia? Boa noite. E Camila, boa noite para você, boa noite a todos. Serão vacinados os moradores da capital com 32 e 31 anos, sem comorbidades, mas só a partir da semana que vem, na quarta e quinta-feira, respectivamente. Com a chegada de novas doses nesta sexta-feira, homens e mulheres voltam a ser imunizados no mesmo dia. Com isso, as mulheres de 33 anos que só receberiam a primeira dose na quarta-feira terão a aplicação antecipada para a terça. Ao todo, serão 349 mil doses da Pfizer, 42 mil da AstraZeneca e 8 mil da Janssen. Camila. Obrigada, Virgínia. Em Curitiba, a Secretaria de Saúde divulgou um balanço que mostra os efeitos positivos da vacinação nos idosos. A Beatriz Frener tem os detalhes para a gente. Boa noite. Boa noite, Camila. Os dados trazem um comparativo do período antes e depois da vacina. Em março deste ano, quando a vacinação estava na fase inicial em Curitiba, a cidade confirmou 704 mortes provocadas pela Covid-19 entre pessoas acima de 60 anos. Já em julho, com a vacinação mais adiantada, foram 186 óbitos nessa mesma faixa etária. Os casos mais graves de pacientes internados também apresentaram redução, de quase 1.600 antes da vacinação para 365 após a imunização.
Para a Secretaria de Saúde, esses dados confirmam a eficácia da vacinação. Aqui em Curitiba, até agora, em torno de 450 mil pessoas estão completamente imunizadas. Neste sábado, é a vez dos nascidos em 1991 receberem a vacina. Camila. Obrigada, Beatriz. O sábado vai ser de repescagem de vacinação em São Luís. Qual o público-alvo, Maíra Schneider? Boa noite para você. Boa noite, Camila. São os adolescentes entre 15 e 17 anos que perderam a primeira chamada. Os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis e ter se cadastrado na plataforma Vacina São Luís. Nesta sexta, São Luís se tornou a primeira capital do país a completar a imunização de pessoas acima dos 12 anos. A cidade está com mais de 98% da população adulta vacinada com a primeira dose e já começou a desativar leitos destinados para pacientes com a doença. A expectativa agora é a possível liberação da vacina para crianças de 3 a 11 anos de idade. Camila? Obrigada pelas informações, viu? E a Justiça rejeitou o pedido do deputado estadual Humberto Teófilo, do PSL de Goiás, que queria escolher a marca do imunizante contra a Covid-19. Com a decisão, ele só será vacinado depois de todos os grupos. Ao chegar no posto de saúde no dia e horário agendados para tomar a primeira dose, o deputado diz que tentou saber qual era a vacina que estava sendo aplicada. Perguntei na porta qual seria a vacina. Não quiseram me falar, tendo em vista que existe um decreto do prefeito e até mesmo existe um termo já pronto para quem não quiser vacinar com uma determinada espécie da vacina. Tem que assinar ou então tem 2 testemunhas lá. É um absurdo. A gente paga, nós pagamos pela vacina e agora querem nos obrigar a vacinar um determinado tipo. O decreto do prefeito de Goiânia foi publicado depois que, num único dia, 13 de julho, cerca de 300 pessoas foram a um ponto de imunização e voltaram sem vacinar. Eles queriam uma marca que não estava disponível naquele dia e não tomaram a dose. O decreto que manda para o fim da fila as pessoas que recusam a vacina já deu resultado. 21 goianienses que rejeitaram o imunizante que tinha na hora vão ter agora que esperar toda a campanha terminar, para só então serem imunizados, com a vacina que restar. Um dos penalizados foi justamente o deputado estadual Humberto Teófilo, que quis escolher a vacina. A vacina é Coronavac também. É Coronavac? É. Não, mas essa eu não vou tomar não. Aí você tem que assinar um termo de desistência. Também não. Também não assino. A gente assina. Não tem nenhuma opção da vacina? Só tem a Coronavac? Hoje só tem a Coronavac. Não, essa não tomo não. As funcionárias da saúde foram testemunhas do termo de desistência. O deputado entrou na justiça para garantir o que ele considera um direito, mas teve o pedido negado. A juíza considerou a medida importante para o enfrentamento ao coronavírus e determinou que, após a finalização de todos os grupos, o nome dele seja aceito em uma nova triagem. Temos certeza que isso diminuiu muito, o que facilitou muito o andamento da campanha aqui na capital. Não tem discussão, vai para o final da fila. Bom, vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, 1.682.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus em 24 horas. O Brasil tem mais de 106.093.000 vacinados com a primeira dose. Isso representa mais da metade da população. Além de 44.914.000 pessoas que completaram a imunização. Santa Catarina já vacinou 3.749.000 pessoas, 51,7% da população. Minas Gerais aplicou a primeira dose em 49,23% dos moradores do estado. São 10.482.000 pessoas. No Pará, 3.227.000 pessoas já foram vacinadas, 37,14% dos paraenses. No portal r7.com, você pode acompanhar a vacinação de todos os estados no mapa interativo. E Salvador tem novas medidas de retomada do comércio. O Felipe Costa conta pra gente o que mudou. mudou por lá. Boa noite, Felipe.
Oi Camila, boa noite. Com o fim do toque de recolher no estado, a capital baiana decidiu ampliar o horário de funcionamento de bares e restaurantes. Agora, eles podem funcionar até as 2 da manhã, desde que respeitem os protocolos sanitários, como afastamento de 1,5 metro entre as mesas. Outra medida aprovada pela prefeitura foi a permissão de eventos sociais com até 300 pessoas. Nos eventos sociais, como casamentos, formaturas e aniversários, está liberada a apresentação de bandas, desde que os músicos estejam de máscara e não tem a dança. Também está permitido o funcionamento de feiras, encontros científicos, exposições sem limitação de público. Camila. Obrigada, Felipe. Já o Ceará pediu na Justiça a obrigatoriedade de teste ou vacinação contra a Covid para quem vai entrar no estado. O Elmar Lima tem os detalhes. Boa noite, Elmar. Oi Camila, boa noite para você, boa noite a todos. O pedido é para que viajantes apresentem teste negativo de Covid-19 ou comprovem vacinação completa contra a doença antes de embarcarem em voos aqui para o Ceará. A intenção é coibir a entrada ou a saída de pessoas do estado infectadas pelo coronavírus. A grande preocupação é com a variante Delta. Fortaleza tem 15 casos confirmados dessa nova cepa. Esses casos são de passageiros que vieram do Rio de Janeiro, México, Recife e São Paulo. A chegada dessa variante fez com que o governo não avançasse no plano de reabertura do comércio. O Aeroporto Internacional de Fortaleza, inclusive, já conta com um centro de testagem rápida para a Covid-19, tanto para quem chega quanto para quem sai daqui. Camila. Obrigada, Elmar. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 20.108.000 casos de coronavírus. São 561.762 mortos. Foram 1.056 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, 28.000 pessoas se recuperaram da Covid-19. No total, já são 18.868.000 pacientes curados da doença e 678.000 seguem em acompanhamento. E a proposta do voto impresso sofreu nova derrota na Câmara. Mesmo assim, a PEC vai ser levada ao plenário. Voltamos a Brasília com a Lívia Veiga. Lívia, já tem previsão para essa votação? Olha, Camila, a votação pode ser já na semana que vem. O presidente da Câmara justificou a decisão dizendo que não há nada mais amplo, livre e representativo do que o plenário se manifestar. Arthur Lira também destacou que todos os deputados que vão decidir sobre a questão foram eleitos pelas urnas eletrônicas e avisou que não vai participar de qualquer movimento que rompa ou macule a independência e a harmonia entre os poderes. Apesar da decisão de Lira, a comissão especial que analisa o voto impresso aprovou o parecer do deputado Raul Henri, que pediu o arquivamento da PEC. E normalmente, quando uma comissão arquiva uma proposta, o texto nem segue para votação em plenário. Camila. Obrigada, Lívia, pelas explicações. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é pressionado para se posicionar nos atritos entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, estiveram reunidos por cerca de 50 minutos na sede do Supremo. E nos próximos dias, Augusto Aras vai ter que se manifestar sobre o pedido do TSE para que o Supremo inclua o presidente Jair Bolsonaro no inquérito que ficou conhecido como das fake news. Esse é um processo que foi aberto de ofício pelo Supremo, ou seja, o Ministério Público Federal não foi consultado e, por isso, já foi alvo de questionamento sobre a legalidade desse processo. E no fim da noite desta sexta-feira, aqui em Brasília, os subprocuradores gerais da República, que estão logo abaixo de Augusto Aras no comando da PGR, emitiram uma carta afirmando que Augusto Aras não pode assistir pacificamente aos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro está em Santa Catarina e participa de um passeio de moto neste sábado, em Florianópolis. As informações com o repórter André Rode. André, boa noite.
Boa noite, Camila. O passeio de moto aqui em Florianópolis deve começar às 10 horas da manhã deste sábado. Segundo a polícia, são esperadas 25 mil pessoas, inclusive de outros estados. O trajeto e o esquema de segurança já estão definidos. As principais avenidas de Florianópolis serão fechadas para a passagem dos motociclistas. Eles devem seguir até as praias do norte da ilha pela rodovia SC 401 e terminam o passeio na região continental da cidade, onde o presidente deve conversar com apoiadores. Bolsonaro chegou a Santa Catarina nesta sexta-feira pela manhã e participou de eventos em Joinville, no norte do estado. Camila. Obrigada, André. E o Instituto de Pesquisas Espaciais divulgou o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Felipe Nobre. Boa noite, Felipe. Boa noite, Camila. Essa é a segunda pior temporada em 5 anos, mesmo registrando uma queda de 5% em comparação ao mesmo período do ano passado. De agosto de 2020 até o dia 30 de julho deste ano, o alerta de desmatamento foi de 8.712 quilômetros quadrados florestais, o que equivale a uma área 5 vezes maior que o tamanho da cidade de São Paulo. O mês de julho fechou com 1.417 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Pará e Amazonas ocupam o primeiro e o segundo lugar no ranking dos maiores desmatadores do mês, com 498 quilômetros quadrados e 402 quilômetros quadrados, respectivamente. Camila. Obrigada, Felipe. E o Brasil tem 71% das famílias endividadas. Para tentar mudar esse quadro, entrou em vigor em julho a lei do superendividamento. A secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, falou dos perfis dos endividados na Live JR desta sexta. O superendividado são aquelas pessoas físicas, né, que não veem a possibilidade de quitar o total das suas dívidas naqueles termos que estavam convencionados. Mas, no que diz respeito especificamente ao endividamento e ao superendividamento, é importante nós lembrarmos que nós temos diferentes perfis de consumidores no Brasil. Então, estou falando aqui como educadora financeira, que sabe que existem pessoas que realmente analisam o contrato, que leem com cuidado, que prestam atenção em cláusulas. Eu sou formada professora de direito, obviamente eu leio todos os contratos que eu assino, mas isso não é verdade, que é a realidade de muitos brasileiros. E aí, esse é o ponto, às vezes o foco do consumidor é no resultado, a obtenção do imóvel, da casa, e ele não atenta para as condições do contrato. Então, primeira coisa, a gente precisa realmente pensar que a lei, como eu disse, ela é voltada para aquele consumidor de boa fé, aquele que não teve uma compreensão clara, aquele que o próprio contrato não deixa claro para ele as condições, ou que ele adquire um produto que é incompatível com a sua realidade. Ele realmente vai, assina e não tem essa compreensão. Então, nós temos consumidores no Brasil hoje que estão naquele número ainda de período, cujo perfil ainda é de pouca escolaridade, que não teve muito acesso à informação, que ele não entende, de fato, os termos da contratação, o conjunto de riscos, os custos, as responsabilidades. Então, este consumidor é o consumidor vulnerável que precisa ser protegido. O governo sancionou a lei que permite aos clubes de futebol se tornarem empresas. A Lívia Veiga está de volta, direto de Brasília. Lívia, explica pra gente o que muda com essa lei. Olha, Camila, com a nova lei, o clube, empresa ou sociedade anônima do futebol vai poder pedir recuperação judicial e negociar dívidas, por exemplo. Também será possível optar pela execução dos bens para pagar credores. A nova lei ainda regulamenta a negociação coletiva. O relator da medida na Câmara, deputado Fred Costa, justificou a proposta, afirmando que há muito tempo o futebol brasileiro enfrenta desafios com a gestão pouco profissional dos clubes e o formato associativo. Com as mudanças, os clubes esperam atrair mais investidores. A sociedade anônima cuidará apenas do futebol masculino e feminino, excluindo outros esportes. Camila.
Obrigada pelas informações. Vai descansar agora, Lívia. Boa noite. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 0,42%, cotado a R$ 5,23. Na semana, a moeda americana registrou alta de 0,5%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo subiu quase 1% nesta sexta-feira, acima dos 122 mil pontos. Na primeira semana de agosto, o Ibovespa acumulou alta de 0,83%. E com a chegada do Dia dos Pais e o frio que tem feito em algumas regiões do país, o comércio projeta com otimismo o aumento de consumo e o crescimento da economia. Depois de pesquisar as melhores ofertas, Marilena garantiu os presentes dos pais da família. Na verdade, tem 4 pais, porque eu tenho um pai também, né? Os filhos, que tenho 2 filhos, são pais também. E o meu marido, né? Que é pai também. E não são só os pais que vão ganhar presente. O comércio deve ter o que comemorar. A expectativa é um aumento nas vendas de quase 14% em relação ao Dia dos Pais do ano passado. Os lojistas apontam o frio que vem fazendo no sul e sudeste do país como grande motivador para o crescimento. Quando o consumidor vai às compras para combater o frio, aquece por tabela a economia. Outros fatores que devem contribuir para o aumento das vendas são o avanço da vacinação e a diminuição das restrições ao funcionamento das atividades comerciais. O pessoal já foi se antecipando, né, fazendo o Dia dos Pais. Então a gente tem sentido um fluxo muito bom dos nossos clientes aqui na nossa loja. O setor projeta o maior faturamento desde 2018 no Dia dos Pais, com cerca de 6 bilhões de reais em todo o país. Desde a segunda metade do ano passado, as vendas do comércio vêm reagindo. Esse processo de recuperação do varejo já foi retomado e isso naturalmente beneficiou mais o Dia dos Pais do que, por exemplo, o Dia das Mães. Nas ruas de Porto Alegre, a movimentação do comércio mostra que, aos poucos, a economia dá sinais de recuperação. Até eu andei dando uma olhadinha, agora uma pesquisada nos preços, tem bastante promoção. Pesquisar é sempre bom, né? Bom, vamos agora ao noticiário internacional. Familiares das vítimas dos ataques de 11 de setembro estão se opondo à participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em eventos em memória dos mortos. O grupo pede em uma carta assinada por mais de 1.700 pessoas que o democrata torne público documentos que atestariam o apoio de líderes da Arábia Saudita nos ataques, que completam 20 anos em 2021. 15 dos 19 sequestradores eram da Arábia Saudita. Uma comissão dos Estados Unidos não encontrou qualquer indício de apoio governamental dos árabes, mas deixou em aberto se o apoio pode ter ocorrido individualmente. No Reino Unido, dados do sistema de saúde revelaram que a taxa de infecção da variante Delta é semelhante entre vacinados e não vacinados. Os indícios iniciais apontam que as pessoas que receberam o imunizante poderiam transmitir o vírus tão facilmente quanto as que não receberam. A descoberta é um alerta para a disseminação da mutação, mas as autoridades destacam que são necessárias mais evidências. Mais um motivo para a gente continuar a usar máscaras. O avanço da vacinação nos Estados Unidos já reflete na economia. Nesta sexta-feira foi anunciada uma forte recuperação na geração de empregos. De acordo com o Departamento do Trabalho no país, foram quase 950 mil vagas abertas em julho. O resultado ficou acima das expectativas dos analistas, o que sugere um segundo semestre aquecido, apesar da pandemia voltar a assustar os norte-americanos. O relatório também mostrou que as empresas agora pagam melhores salários, mas muitas delas exigem vacinação completa para contratar, além de tornar a vacina obrigatória para os atuais funcionários. A decisão acontece em meio a um aumento de casos de Covid-19 impulsionado pela variante Delta. Na última semana, a média móvel de infecções mais que dobrou no país. E os mais atingidos são aqueles que ainda não procuraram um posto para se vacinar. Camila. Obrigada, Evelyn. E ainda sobre a pandemia nos Estados Unidos, o governo americano informou nesta sexta-feira que os casos de Covid-19 vão subir antes de começarem a cair.
Para o Washington, a variante Delta, encontrada pela primeira vez na Índia, cobra um preço desnecessário ao país. A Casa Branca defende o discurso que os não vacinados são os responsáveis pela nova onda. A declaração acontece no mesmo dia em que os Estados Unidos atingiram a marca de metade da população totalmente vacinada. E o surto de Covid-19 também afeta as escolas nos Estados Unidos. No Arkansas, 900 alunos e 12 professores estão em quarentena depois da volta às aulas. Estudantes e o corpo docente foram afastados depois que pelo menos 47 alunos e 8 professores receberam um diagnóstico positivo para o coronavírus. No estado da Geórgia, foram mais de 250 casos confirmados após 3 dias de aula. Para o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, as infecções aconteceram porque as escolas não seguiram as medidas de prevenção, como o uso de máscara. O Hezbollah lançou foguetes contra Israel, que respondeu com ataques ao Líbano. A nossa correspondente Bianca Zanini tem mais informações. Foram 19 foguetes lançados contra Israel na manhã dessa sexta-feira. Sirenes soaram no norte do país. A Força de Defesa israelense afirma que 10 foguetes foram interceptados pelo sistema antimísseis do país. 6 caíram em áreas despovoadas e outros 3 atingiram o Líbano. Não houve vítimas. O Hezbollah, grupo militante libanês apoiado pelo Irã, assumiu a responsabilidade do ataque pela primeira vez desde a guerra entre Israel e o Líbano em 2006. O grupo militante diz que os foguetes foram uma resposta a ataques aéreos israelenses. Houve uma escalada de violência entre os dois lados nos últimos dias. Os líderes israelenses se reuniram para impedir que a onda de ataques se repita e afirmaram que não permitirão ataques ao país sem resposta. Mas o grupo Hezbollah e o governo de Israel indicaram que querem acalmar a situação. De Tel Aviv, Bianca Zanini. No Afeganistão, o Talibã tomou a capital da província Nimroz. Já na capital Cabul, o grupo terrorista matou o chefe do centro de mídia do país. De acordo com os policiais, os extremistas só conseguiram tomar a região por falta de reforço do governo federal. O Talibã vem ganhando território após a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão depois de 20 anos. A retirada completa dos soldados deve acontecer até 11 de setembro. Na Espanha, 63 imigrantes foram resgatados em alto mar. Eles estavam a 13 quilômetros das Ilhas Canárias. O grupo incluía 11 bebês. Só neste ano, mais de 5.700 imigrantes tentaram atravessar da África para o arquipélago espanhol. O número é mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. A gente volta a falar de Olimpíada porque tem mais brasileiro disputando o ouro nesse penúltimo dia de competição em Tóquio. Conta pra gente quem se classificou, André. Olha, Camila, voltamos a falar aqui de Tóquio. Foi o Cauã Pereira nos saltos ornamentais, plataforma de 10 metros. Ele ficou com a última vaga para a final, resultado que deve ser muito comemorado. O brasileiro não está entre os favoritos para a medalha, mas vale a nossa torcida pelo Cauã. Já na ginástica rítmica, o Brasil não avançou para a final. Na primeira apresentação, o Brasil foi punido após perder uma das bolas, o que prejudicou a equipe na classificação final. Daqui até domingo tem muito mais, tem 2 finais do boxe que a gente pode conseguir o ouro, tem também a final do futebol masculino e ainda o vôlei feminino que vai lutar pelo lugar mais alto do pódio. Camila. Vamos lá, Brasil. Obrigada, André. Boa tarde para você aí. Vamos ver então como está o quadro de medalhas. A China segue na liderança com 37 medalhas de ouro, 27 de prata e 17 de bronze. Os Estados Unidos têm 31 de ouro, 36 de prata e 32 de bronze. O Japão está em terceiro lugar com 24 medalhas de ouro, 11 de prata e 16 de bronze. O Brasil está em 16º lugar com 17 medalhas, 5 de ouro, 4 de prata e 8 medalhas de bronze. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Ótima noite para você e bom final de semana.